esse processo de mudança, de às vezes mudar alguns hábitos que eu tinha, foi preciso três coisas para que eu tivesse hoje os resultados que eu estou tendo. Que nem sempre era dessa forma ou dessa maneira. Quem sabe eu mesmo era a única culpada pela a vida tão, sei lá, que não estava tão bem o quanto eu esperava. E quando eu tive consciência que eu posso fazer alguma coisa, eu comecei o processo de estudar o assunto imediatamente, porque eu realmente precisava que minha vida tomasse um rumo diferente, que eu fizesse alguma coisa para que a minha vida fosse diferente. Todo o longo da minha vida não era como hoje realmente eu tenho. É lógico que é um processo que você vai fazendo conscientemente e que cada dia você vai aprendendo a ser melhor. Então, o primeiro hábito que eu tive de deixar foi o ato de estar sempre culpando as pessoas. E que, na verdade, quem precisava imediatamente tomar uma atitude para que as coisas acontecessem diferente, era eu. Era eu mesma. E a segunda coisa foi buscar conhecimento, buscar aprender sobre a mudança pessoal, o que eu poderia fazer e o que era preciso eu fazer para que a minha vida mudasse. E tudo que eu fosse fazer, ela tivesse êxito no que realmente eu queria. Então, todos os dias eu comecei a ler sobre o assunto, a fazer algumas leituras diárias. Isso foi o primeiro e o segundo passo que eu comecei a dar, né? Que eu comecei a realmente esse processo. Cada manhã, para mim, era um dia após outro, que o meu processo precisava ser acelerado, que eu não podia perder tempo, porque era necessário eu fazer alguma coisa. A terceira coisa, e uma das mais importantes, era que eu não me preocupasse ou que eu ficasse com medo das opiniões. Mas ficar com medo das opiniões, ficar com medo de ser excluída de grupos ou do grupo do seu convívio, isso faz da sua vida um grande atraso, atrapalha muito e até mesmo pode parar o processo de mudança que você quer. Ser consciente dos nossos hábitos, ser consciente do que a gente está fazendo e que os resultados são os mesmos e que esses resultados podem se transformar, basta eu ser consciente do que realmente eu quero, que as coisas começam a realmente vir ou te dar as oportunidades. Então, quando você
tem essa consciência que a gente ou qualquer pessoa, qualquer ser humano que queira, que realmente esteja disposto a ter uma vida que você deseja, ter uma vida que você sonha, quando você tem essa consciência, aquilo que era impossível, aquilo que era difícil, ela se torna fácil. Ela começa a se tornar mais fácil, porque a gente não se cansa ou se perde tempo de ir buscar esses conhecimentos. E toda transformação que a gente precisa fazer é somente através de conhecer o assunto, de conhecer como eu posso fazer, quais são as áreas que eu preciso melhorar. Primeiro, ter consciência que é um processo lento que você vai aprendendo de cada passo que você dá, mas que é um processo preciso e que vai melhorar a sua qualidade de vida, que vai melhorar em todos os aspectos da sua vida. Isso não se torna um assunto difícil, não se torna um assunto distante de nós. Então, começa se você é aquela pessoa que deseja mudar, mas que você tem medo das opiniões, que você sempre está dando ouvido o que as pessoas estão falando, o que as pessoas dizem que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir, e que às vezes você toma aquilo como uma verdade, você tem de fazer o contrário. Você tem de começar uma crença que você pode, que você já conseguiu e que é possível sim você ser diferente. E que é possível você mudar de vida. E que o que as pessoas estão dizendo que você não tem capacidade, você começa a acreditar que você tem capacidade. E que você pode sim. A crença que você está abraçando que você não vai conseguir, começa substituir essa crença negativa por uma crença positiva. Começa a acreditar e pensar, colocar na sua mente, nos seus pensamentos, que você vai conseguir e que você já conseguiu. E que muitas pessoas conseguem porque elas sempre estão atrás e estão se renovando, estão aprendendo como mudar de vida e o que pode fazer para essas coisas ser concreta na sua vida. Então, deixe essas crenças negativas que está realmente te colocando medo ou trazendo na sua vida, trazendo realmente que você não vai conseguir, e começa a consolidar as crenças positivas. Isso não é difícil, isso não é impossível. E difícil era você viver a vida inteira com o mesmo resultado, com as mesmas crenças que você não conseguia e você não ia atrás, que você não podia, que você realmente acreditava não podia, que você era uma pessoa desprovida de muito conhecimento, que você era uma pessoa que não merecia o melhor, que você não merecia ter uma vida financeira bem, que você não merecia morar em uma moradia bem, ter uma casa que você sonhou, que você não merece ter o seu carro, que você não merece ter um salário bom. Isso é difícil. Difícil é viver uma vida que você não está gostando, que não é coerente com aquilo que você sonha, com aquilo que você deseja. Isso para mim é ser uma vida difícil. Mas você mudar quando você quer, ela está aí na nossa frente. Nós temos essa oportunidade e devemos fazer a partir de agora. Isso eu estou fazendo todos os dias, ainda estou procurando ainda muito melhorar, mas estou nesse processo
E é um processo que já está me dando um gosto de viver, dando um gosto de realmente procurar como eu ter uma vida diferente, morar em um lugar que realmente eu me sinta bem, eu me sinta em paz, me sinta ter uma vida com prosperidade. E isso está no teu alcance. Comece a fazer isso hoje, você vai se sentir muito bem, vai se sentir muito diferente. O que você precisa fazer hoje, você não pode deixar para amanhã. Então, maravilhosa, comece a fazer, comece a dar o primeiro passo, né? Comece a praticar. O difícil é você começar. Quando você começa, você não quer mais parar, porque tudo começa a ser novo na sua vida, você começa a querer mais, aquilo parece que está ficando pouco e você vai em busca de mais. E isso que faz grande diferença. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, toque, curta esse conteúdo, deixe o seu comentário e eu te espero no próximo vídeo.